Olá, amigos da Laranja Maranguelo, peritos consultores, tudo bem? Mais um Time to Talk no ar, dando sequência aos nossos palestrantes do nosso quarto seminário que ocorreu em setembro desse ano. Foi muito legal que o nosso convidado de hoje vai falar sobre metaverso, o Igor Ertal. Então, bem-vindo ao nosso canal. Então, quero apresentar para vocês que ele trabalha no mercado de Bitcoin. Ele é professor da Playmat em criptomoedas, Bitcoin, metaverso e NFTs. Ele também é palestrante e membro da Bankless Down. Então, bem-vindo mais uma vez, Igor. Obrigado, Cláudia. Então, eu sei que esse assunto, né, nós todos sabemos, né, o quanto é instigante, o metaverso. No quarto seminário, o Igor não teve nem tempo de dar uma pausinha no seu coffee, né? Porque todo mundo queria o tempo inteiro falar com ele, experimentar um pouquinho o óculos, né, do metaverso, e nem deu tempo de ele explicar todas as coisas do metaverso, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores que ainda é algo, por mais que é antigo, mas ainda é embrionário, principalmente que eu consegui absorver do nosso bate-papo aqui anterior, mas também lá no seminário, que ele é embrionário principalmente nos profissionais, né? Sim. Para os profissionais. Então, claro que a gente tem toda aquela experiência nos jogos, né? Nos jogos do videogame, então a criançada já está a mil, né, no metaverso, mas os profissionais, então, eles também ainda estão um pouquinho temerosos, outros já, que nem eu, já estou super ansiosa querendo fazer o metaverso do meu escritório, né? Então eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós, então, o que é, então, esse metaverso, o que ele vai facilitar a vida desses profissionais, todos têm que estar no metaverso ou não? Bom, primeiro, Cláudio, quero te agradecer o convite. Muito obrigado, tá? Realmente, lá na palestra foi muito bacana o evento, o seminário foi muito interessante. E por mais que não tenha conseguido ali o coffee break, foi por motivos muito legais, né? O pessoal ali muito entusiasmado, isso acaba dando um gás, dando um incentivo para que a gente continue estudando, acompanhando, trabalhando nesse mercado. E, bom, o que seria, né, o metaverso? Eu gosto de explicar, Cláudia, que existe, tanto no sentido de metaverso, quanto até mesmo blockchain, que acredito que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, são conceitos que de fato já existem há um bom tempo, não são conceitos do ano passado ou de 10 anos atrás, bem pelo contrário, mas acabam chegando esses conceitos no povo em geral muito recentemente. Consequentemente, são conceitos que não existem, digamos que apenas uma verdade. Um exemplo prático para ficar mais fácil. Hoje, se nós pegarmos 10 pessoas na rua de forma totalmente aleatória e nós perguntarmos para cada uma delas o que é internet, é possível que a gente obtenha 10 respostas diferentes. Cada pessoa vai nos dar uma resposta. Mas no final do dia, todo mundo sabe o que é internet. Até porque hoje viver sem internet é um pouco difícil. Até tem uma história sobre isso, mas enfim. Se um dos conceitos acabar saindo da direção, a gente vai perceber. Mas a verdade é que cada pessoa vai responder com as suas palavras. O mesmo se aplica a blockchain, o mesmo se aplica a metaverso, o mesmo se aplica a tecnologias da Web 3.0, como essa. Então, existem pessoas que entendem que o metaverso ele tem, digamos que, 3 elementos, que são eles: realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial. Tem outras pessoas que dizem, não, eu acho que ainda falta um elemento aí, que é a internet. Tem outras pessoas que dizem, não, na verdade o metaverso nada mais é do que a realidade aumentada com a realidade virtual. E tem outras que discordam totalmente dessas 3. E, na minha opinião, particularmente, Cláudio, nenhuma tá errada. Nenhuma tá errada. Se no final do dia todo mundo estiver caminhando na mesma direção, é isso que importa. Claro. Então, o que é o metaverso hoje, na minha concepção, diante dos meus estudos, do meu trabalho e afins? O metaverso, ele é o conjunto de 4 elementos. Internet, todos nós sabemos o que é. Inteligência artificial, que é um assunto que eu me dedico muito também a estudar, que eu acho muito bacana. E a gente também pode falar isso daqui a pouco. Realidade aumentada e realidade virtual. Qual é a diferença de ambos os conceitos entre realidade aumentada e realidade virtual?
A realidade aumentada, Cláudia, é uma realidade na qual nós temos contato com essa realidade física, mas nós temos os elementos virtuais. Melhor exemplo, o Pokémon GO, aquele joguinho do celular. Então, nós estamos num parque, a gente pode pegar aqui o Marinha, o Parque Germânia, aqui em Porto Alegre, e nós estamos no parque, nós pegamos o nosso celular e apontamos com a câmera do celular para uma árvore. No meu celular, eu vejo a árvore. E embaixo da árvore eu vejo um Pikachu, que é um Pokémon. Só que quando eu tiro o celular, a árvore permanece, mas o Pikachu não existe mais. Ou seja, o Pikachu nada mais é do que um elemento. Sim. Isso é realidade aumentada. Isso tinha muito no Instagram. Isso tinha não, né? Tem muito no Instagram. Alguns filtros que, a gente tá em casa, no trabalho, enfim, bota ali, de repente tem um tigre, um panda. Isso é realidade aumentada. Por outro lado, né? A realidade virtual é quando tu colocas um equipamento e tu estás agora em Porto Alegre e colocando esse equipamento tu estás num outro momento em Cancún, tu estás na Europa, tu estás nos Estados Unidos, no Chile, não sei. Então tu estás em outro lugar. Tu dá um 360 e tu estás em outro lugar. O teu corpo físico está em Porto Alegre. Mas pra ti tu estás em outro lugar. A tua experiência, né? E aqui abrindo um parênteses, deixa eu te perguntar uma coisa, só invertendo aqui um pouco. Hoje, o metaverso, ele já conseguiu pegar 4 sentidos que nós temos. Só um ainda a gente não conseguiu replicar no metaverso. Tu sabe qual é? O sentir, né? O toque. O toque? Não. Não? Os 5 são a visão, tá. a audição, Tá. o tato, que tu comentou, o paladar e o olfato. Somente um desses 5 ainda não foi replicado no metaverso. Tem que ser o paladar, o olfato. Paladar. Hoje, mas o olfato tem? O olfato já tem. Hoje nós temos empresas do ramo de perfumaria que já conseguiram fornecer ferramentas e mecanismos no metaverso que tu consegue comprar um perfume sem sair de casa sentindo o cheiro dele. Que louco. Na minha época, quando eu era criança, tinha aquelas revistinhas sim, com cheirinho. Lembra? Eu lembro. Agora tá no metaverso. Que loucura. Inclusive, né, já que tu falou isso, eu fui uma vez, meu filho era pequeno ainda pra ver, meu filho vai fazer 28, então isso faz muito tempo. Ele devia ter uns 8 anos. Aquele, The Rugrats. Eu lembro vagamente. Vagamente. Sim, porque tu é mais novo. Eu fui muito louco, que acontecia? Conforme ia dando o desenho, a gente tinha uma cartelinha. E daí dizia, agora esfregue a cartelinha e cheire, não sei o quê. E também tinha uns cheirinhos no cinema. Pô, legal. Negócio... Que ano isso? Isso aí devia ser o quê? 2000, 99, 2000, algo Deve assim. ser uma revolução, né? Uma revolução. E até eu fiquei pensando, isso aí agora vai ser a novidade do cinema, mas só foi esse que eu vi. Então, Bem doido. existe uma teoria que agora eu não vou me lembrar o nome dela, infelizmente, mas ela diz sobre como é que algo acaba se tornando, digamos que aceito socialmente, né? E ele tem que passar por 5 etapas. Se eu procurar aqui na internet eu consigo achar, porque eu tinha até no meu Instagram sobre isso. E tu tens ali os early adopters, né, que são os primeiros adotadores, assim, e depois tu tens o segundo estágio. O ponto do segundo estágio pro terceiro estágio é quando tu tens ali os primeiros adotadores, depois, que é o pessoal, assim, Cláudia, só pra gente falar de forma mais prática. Quando lançou o DVD, eu lembro que tinha o VHS, lembra? Sim. Quando lançou o DVD, essa galera nem sabia mais do VHS, a galera já estava no DVD. Sim. Quando esse pessoal já estava lá no Blu-ray, lembra do Blu-ray? Tava lá no Blu-ray, entendeu? Esses são os early adopters. O papel deles é justamente usar as tecnologias novas, para ver se vale a pena ou não. Entendi. Isso são early adopters. Existe esse pessoal, tá? Putz, cara, lançaram o carro elétrico. Mas lançaram quando? Sei lá, lançaram em 2010. Em 2011 ele não comprou mas ele já estava usando para ver se valia a pena. Deles, depois tu tens mais um segundo pessoal, que infelizmente eu não me recordo o nome, só que esse pessoal é o responsável por passar por terceiro grupo. Ou seja, esse segundo grupo, ele é responsável por falar o seguinte, galera, vale a pena. É tipo, a gente verificou e tem um selinho de qualidade. Só que se o terceiro grupo não compra, não vai pra frente. Sim.
E um exemplo é o Blu-ray. O Blu-ray não vingou. Verdade. Por que não vingou? Porque chegaram novos players, novas dinâmicas. Eu lembro, Cláudia, que a primeira vez que eu vi Netflix, meu primeiro contato com Netflix foi em 2000 e... Olha, eu acho que foi 2012, 2013, pelo Xbox. Meu pai me deu um videogame. E aí o Xbox tinha uma coisa que naquela época pra mim era muito surreal. Eu podia jogar com outra pessoa de qualquer lugar do mundo. Ah, sim. Cara, isso era... Uau! E por eu poder fazer isso, consequentemente eu estava dentro da internet. Né? Eu estava dentro da internet. E aí um dos aplicativos que tinha dentro do meu videogame era o Netflix. Quando eu entrei no Netflix, eu tinha um mês grátis. Eu entrei no Netflix, eu acho que o filme mais novo, ele deve ser 30 anos mais velho que eu. O mais novo. Era filmes muito antigos. E o meu pai me olhou, meu pai sempre gostou de assistir filme. O hobby do meu pai é assistir filme. E ele falou assim, cara, isso não vai vingar. Não tem como. Olha esses filmes, isso aí eu vejo no YouTube. Tem filme preto e branco, Igor. A gente tá em 2012, 2013, sei lá que ano era. Não tem, porque a locadora vai quebrar isso aí. Olha só. Bom, todo mundo conhece o Netflix hoje, né? Sim. E só uma curiosidade, em 2019, antes da pandemia, tá? O Netflix, ele vem de uma ascensão, porque o Netflix ele não fez assim. O Netflix fez assim. Sim. Isso está registrado na Bolsa de Valores diante das ações e dos próprios resultados. Em 2019, o Netflix, no seu relatório, falou o seguinte: o nosso maior concorrente será o Fortnite, que é um jogo, e um metaverso. Todo mundo falou, nossa, ele está viajando. A Amazon quer lançar uma plataforma, que ela lançou o Amazon Prime. Tem a Twitch, que é uma plataforma de streamer de jogos. O Netflix está falando que o Fortnite é inferior. Em 2022, a Netflix, pela primeira vez na história, perdeu 200 mil cadastros. E o Fortnite, que em 2019 tinha 200 milhões de contas, bateu em 2022 500 milhões. Olha só. Olha só. Tu sabe que eu tinha visto isso da Netflix, mas eu tava olhando em outros documentários, coisas e tal, mas tinham falado que ela tinha diminuído porque tem agora umas espécies, eu esqueci agora o nome, mas umas espécies de Netflix, mas tipo voltadas assim, ó, só de terror, só de comédia, só, sabe, diz que as pessoas estavam especialistas nesse item, mas o que tu falou tem muito mais propriedade. Não tem dúvida. Esse segmento que tu está citando, eu de fato desconheço, não ouvi falar. Mas também existe essa vertente. Nós estávamos comentando agora, também pelos bastidores, trazendo aqui para o pessoal. Hoje, a forma que foi, digamos que, estabelecida no mercado de business, né, no mercado de negócios, é a chamada Omnichannel. O que é o Omnichannel? Nada mais é do que, no final do dia, tu conseguires demonstrar para o cliente que não existe diferença entre o ambiente físico e o ambiente virtual. Um exemplo para facilitar. Eu quero comprar um livro, né? Então, eu posso ir até um shopping, e nesse shopping ir até uma livraria, pegar um livro lá, folhear o livro, ler a sinopse, ver os livros que estão próximos daquele, enfim. De repente eu queria comprar o livro A, mas por eu ir até lá, eu vejo que tem o livro B do lado e me interesso muito mais e acabo levando o livro B. O Omnichannel, ele é mais focado para o business virtual. Por quê? Porque vamos supor que nesse caso eu não vou até o shopping, eu entro até um site, vamos supor aqui a Amazon, e eu acesso o mesmo livro. A Amazon ela tem que me fornecer mecanismos e ferramentas, de forma resumida, uma experiência que eu subconscientemente não perceba a diferença entre claro, a não ser o fato físico, né? De eu ir até lá ao shopping e folhear o livro e fazer isso na minha casa. Não é à toa que a Amazon lançou o Kindle, né? Para facilitar. Sim. Então, eu posso aqui folhear clicando nas 10 primeiras páginas. Se eu não quiser levar o livro, tem as sugestões, que nada mais é do que uma inteligência. Pode aumentar a letra. Posso aumentar a letra. As sugestões nada mais são do que inteligências artificiais, algoritmos. Sim. Tu gostou desse aqui? Então eu vou te recomendar isso aqui. Isso é inteligência artificial. Tá aqui. Isso é o Omnichannel.
Subconscientemente, eu não percebo que existe uma diferença porque eu consigo... as minhas expectativas são tendidas em ambos os cenários. O Meta Channel é o que vai ser implementado com o advento do metaverso. O que é o Meta Channel? O Meta Channel, no final do dia, de forma resumida, é o cliente no centro com exclusividade. Esse é o ponto. Eu vou dar exclusividade para o meu cliente. E vai muito em direção do que tu comentaste, né? Pô, nós temos uma plataforma que ela te dá a possibilidade, ou enfim, de diversos filmes, séries, documentários. Mas agora estão sendo criadas plataformas que têm um custo reduzido, vamos supor, como eu te disse, eu desconheço. É reduzido, mas que fornece apenas no segmento de terror, né? Ou apenas no de comédia, ou no de ação. Então eu estou aqui trazendo o meu cliente para o centro, porque ele gosta desse tipo de segmento, isso. E eu estou dando uma exclusividade. Aí talvez a experiência do cliente lá dentro seja diferente, mas pode ser que seja interessante. Eu digo o seguinte, ó, nenhum negócio é ruim. Ruim é a forma que o negócio é feito. Ah, com certeza. É isso que muda. Com certeza. Mas é bem interessante isso da parte da Netflix. E agora uma curiosidade. Tu ganhou esse videogame, né? Tu adorou que tu ficava interagindo, né, com pessoas de outras localidades, né? E foi esse videogame que te deu essa vontade de explorar o metaverso? Bom, vamos lá então, vou falar um pouco do Igor. Eu venho de uma criação da rua, no sentido de... Eu brincava de polícia ladrão, de pega-pega, de esconde-esconde. Quando eu era pequeno, nós morávamos num condomínio bem popular, com vários apartamentos, e consequentemente tinham muitas crianças, né? Então a brincadeira era na rua. Teve uma infância saudável. Tive uma infância diferente, vamos dizer assim. E então era muito nesse sentido. E aí, de repente, os meus pais decidem se mudar para um condomínio bem mais restrito, com um número muito, muito inferior agora de casas, não mais de apartamento. Desculpa. E aí não tem crianças. E o meu pai e minha mãe veem nessa situação e acabam dizendo, bom, vamos dar um videogame pra ele. E naquela época eles me deram um Play 2. Eu jogava tanto videogame naquela época que o meu videogame superaqueceu e queimou. Nossa. Tá. E meu pai não tinha condições de me dar um outro videogame. Então durante muito tempo eu fiquei sem videogame. E fiquei mais em casa, porque como eu disse, não tinha crianças, enfim. E aí, eu começo a ler livro. Eu começo a ter um apego por livros. Começo a ler bastante livros. Só que, também, simultaneamente, os meus pais têm um computador, só que é aquele computador da Xuxa, sabe? Era muito ruim aquele computador. Eu jogava... como é que se chama? Clique Jogos. Pô, era uma coisa muito antiga, cara. Porque ele não suportava baixar jogos, sim. Enfim. Eu acho que, né, os meus pais acabaram se solidarizando com a minha situação mais uma vez. E me deram daí, dessa vez, um Xbox que me permitiu fazer isso. Só que o Xbox eu tinha mais como hobby. Porque como eu larguei ali o videogame, se eu permanecesse, eu acho que sim, a resposta seria sim. Mas como eu larguei, eu fiquei meio que alternando entre videogame e livro. Videogame e livro, videogame e livro, videogame e livro. E no colégio eu ia muito bem, por causa da minha mãe, que sempre ficou em cima de mim e afins. E aí, os professores, até alguns colegas, enfim, minha família também, cara, tu tem que fazer direito. Não, tu tens que ser advogado. Tu fala bem. No plenário tu vai... Eles falam, no plenário tu vai se dar muito bem. E sabe que é assim, ó, pô, eu era aquela criança que eu cresci ouvindo, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer direito. Ah, sim, vai entrando dentro da pessoa. Vai entrando. Sim. Mas por que eu ia fazer direito? Porque eu tinha que ser juiz. Eu tinha que ser juiz. Aí, pô, mas se eu ser juiz, eu não vou estar no plenário pra defender... O que tem que falar bem se eu ser juiz? Não? Por que eu vou ganhar dinheiro? Não, tem que ser juiz, tem que ser juiz, tem que ser... Aí um dia eu fui numa feira de profissões, Cláudio, e eu voltei decidido a fazer publicidade. Meu pai queria me matar. Falou, cara, tu é louco, tu tem que fazer direito. Eu acho que na cabeça dos meus pais, direito
dava muito dinheiro. Sim. E na minha também. Aham. Na minha também, mas eu não sabia. Bom, moral da história. Fiz direito e me formei em direito, tá? Só que tem um fato muito engraçado que é o seguinte. Na época de faculdade, eu namorava. E também tinham vários amigos. Como eu fiz transferência, eu e ela e alguns amigos também, a gente acabou não conseguindo ficar numa só turma, né? Então a gente alternava. Putz, uma turma de noite, uma de manhã, assim, pá. Quando a gente se formou, a gente não tinha uma turma definida. Só que aí chegava a famosa OAB, né? Passar na OAB. Sim. OAB. E eu fiz um resumo. Porque eu pensei assim, cara, vamos ser racional, né? Vamos ver aonde, qual é a matéria, o assunto que mais cai. O assunto que mais cai, a matéria que mais cai é direito constitucional, pá. Bom, então é isso que a gente tem que estudar. Não tem que estudar tudo. Tudo é muito difícil, vamos estudar o que cai. Fiz um resumo das matérias mais interessantes, mais pertinentes. E compartilhei com algumas pessoas, né? E essas pessoas também estudaram por outros meios, não só por esse. Eu fui a única pessoa que não passei. Única pessoa que não passei. Eu lembro da minha ex-namorada passando, felicidade dela. Pra mim foi bem difícil, eu reconheço, conseguir naquela época lidar. Putz, ela queria festejar com toda a razão, era muito inteligente, estudou, mereceu. Mas ao mesmo tempo eu tava meio, não passei, sabe? E os meus amigos também passaram, felizes. Cara, bola pra frente, a gente vai fazer de novo. Não passei de novo. E eu, cara, mas onde é que eu tô errando? Tipo, eu tô estudando isso aqui. Aí, Cláudio, eu percebi que é o seguinte. Quando eu e quem me falou isso esses dias foi minha avó, eu não tinha parado pra pensar. Quando eu ia estudar pra OAB, eu sentava no computador, durante 1 hora, por exemplo, eu estudava 10 minutos sobre direito. O outro 50, eu ficava sobre cripto, metaverso, NFT. Eu viajava. Entendi. Eu viajava. Aí deixa eu focar aqui um pouquinho em direito constitucional. Só que não era o que caía, não era criptoeconomia que caía na OAB, né? Descobri isso depois. E aí, cara, isso aqui é legal, isso aqui tem futuro. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Posso, se eu ajudar as pessoas. Porque isso aqui tende a ser o futuro. Tá tudo caminhando para essa direção. E aí, em 2020, durante a pandemia, com toda essa volatilidade do mercado, da pandemia, sai ministro da saúde, entra novo, sai ministro da justiça, não sei o que, o presidente faz isso, o presidente faz aquilo. Com essa volatilidade, o mercado financeiro ficou muito volátil. E ali eu ganhei um dinheiro considerável. E alguns amigos próximos perceberam isso. Falaram, cara, por que tu não nos ensina? Eu falei, mas como é que eu vou ensinar vocês? Sim. Faz uma conta no Instagram. Eu falei, não, cara, eu não sei. Faz uma conta no Instagram. E eu fiz. E assim, rapidamente eu consegui bater 1000 seguidores. E comecei a ver que, tinha retorno. No sentido de que as pessoas realmente estavam gostando do que eu estava fazendo. Eu estava gostando do feedback das pessoas, de poder ajudá-las. E eu estava trabalhando com o que eu gostava. Por mais que eu estivesse naquela época no escritório, né, de advocacia. Que também não tenho o que falar, o pessoal sensacional. E eu falei, quer saber? Eu cheguei a minha ex-namorada e falei assim pra ela. Ela era empreendedora. Ela é, na verdade, acredito eu. E eu falei assim pra ela, eu vou largar tudo. Isso em dezembro de 2021. Agora. Eu estudo, tô no mercado desde 2016, tá? Mas pessoal, o Igor, né? Estudando, me aprimorando, tendo experiência, participando de eventos, enfim. 2021, na virada de 2021 para 2022, eu vou largar tudo. Largar tudo. E eu vou trabalhar no Instagram. Ela me olhou, e eu acho que por ela ter esse viés empreendedor, sabe que arriscar é assim que funciona. Sim. Ela falou, é isso aí. Te apoiou. Tô contigo. Falei, fechou. Tu grandão, né? Eu vou apoio, pô. Vou chegar em casa, vou falar isso pros meus pais, e meus pais vão me dar um abraço e falar, boa, filhão, vambora. E, Cláudio, eu cheguei. Mas eu lembro até hoje.
Meu pai, minha mãe e minha avó no sofá. Eu falei, eu preciso falar com vocês. Estavam os 3 sentados. Sim, mas é bem recente, né? Recentíssimo. Sim. E aí eu falei, olha, eu vou sair do escritório. Meu pai de bate pronto. Vai pra onde? Falei, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Tá, então tu vai pra qual escritório? Falei, não, eu vou sair do direito. Aí meu pai começou a rir. Ah, foi um choque Falou pra ele. pra minha mãe, né? Aham. Que ideia é essa? Não, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Vai trabalhar com o quê, cara? Trabalha com o Instagram. Aí ele começou a rir. Regina, pagamos a faculdade pra agora ele chegar e falar que vai trabalhar na internet. Meu pai e minha mãe, eles não têm muita noção de internet, tá? Não tinham até então. Sim. Minha mãe, Igor, pensa bem. Meu pai, eu não vou sustentar ninguém. Deu aquela pressão. A minha avó, Cláudia, que ela não tem celular. Minha avó não sabe ligar. Minha avó, quando eu toco o celular da minha mãe, que é o irmão da minha avó, ela pede para eu atender. Porque ela não sabe atender. Ela me olhou e disse assim, eu confio em ti. Ai, que amor. Eu tô contigo. Aquilo ali foi um gás, né? E aí eu falei, cara, eu vou. E aí deu uns atritos, enfim. Um pouquinho antes da virada do ano, eu no escritório trabalhando, eu recebo um WhatsApp no meu celular, uma sexta-feira, lembro até hoje, uma sexta-feira pela parte da manhã, deve ser umas 10 horas, eu recebi um WhatsApp. Igor Ertal? Eu, sim. Que é o Fabrício Tota do Mercado Bitcoin. Pô, eu conheci o Tota. O Tota, ele participa de lives, de eventos, eu sei quem ele é. Uhum. E ele é um dos diretores do Mercado Bitcoin, que eu, diga-se de passagem, já tinha conta. Eu usava o Mercado Bitcoin para negociar criptoativos. E eu, oi. E ele, queria trocar uma ideia contigo, a gente pode conversar? Pela minha vida, cara. Passou na minha cabeça o seguinte, cara, hackearam o WhatsApp desse cara e entraram em contato comigo. Só que ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava a seguinte coisa, por que comigo? Sim. Tipo, vou entrar em contato com a família dele, né, cara? Vou pedir resgate pra família dele. Eu sou um João Ninguém. Claro, a gente pode marcar uma conversa agora, hoje. Meio-dia. E eu, meio-dia. Aí, no escritório que eu tava, meio-dia o pessoal saía pra almoçar e o escritório ficava vazio. E eu fiquei. Eu falei pra minha mãe, mãe, não vou almoçar. E eu fiquei no escritório. Eu fui numa sala, peguei meu celular, fiz uma reunião, fiz uma call com ele. Era o Fabrício Tota mesmo, não era um assaltante. E, cara, a gente conversou ali, eu acho que 1 hora, assim. É um assunto muito legal. E ele falou assim, cara, eu gostei de ti. Eu vou te passar, vou passar teu nome pro RH e eles vão entrar em contato contigo. Putz. Os caras vão entrar em contato comigo, meu, 2023, né? Vai passar todo 2022. E eu fui pra casa, não falei nada pros meus pais. Na segunda-feira o RH entrou em contato comigo. Igor Ertal? Eu, sim, é do RH. Eu... Podemos marcar uma reunião pra amanhã? Podemos. Marcamos pra terça-feira. Ah, olha só, tu tens interesse em trabalhar conosco? Assim. Óbvio que eu tenho. Óbvio. E aí comecei, aí entrei no mercado Bitcoin em janeiro, também uma história bem engraçada como eu entrei, mas enfim, entrei no mercado Bitcoin em janeiro de 2022, né? Hoje faço parte, tenho lá o squad, a equipe, né, de novos produtos, novos negócios, então criptoativos, novas moedas que entram na plataforma, passam por nós antes por uma análise, uma verificação, para ver se realmente é confiável. Porque é o seguinte, Cláudio, existe uma coisa chamada deslistagem. É o seguinte, como é que eu vou tentar explicar isso da forma mais prática. Uma exchange nada mais é do que uma corretora de criptoativos. Então é como se a gente pegasse a XP, que é uma corretora, mas a XP te vende ações, fundos imobiliários, CDBs, enfim, mercado tradicional. No mercado cripto tem os tokens, as criptomoedas. A exchange faz isso. Então, quando uma exchange ela coloca um ativo, vamos supor o seguinte, eu vou fazer aqui o Phonecoin,
É uma moeda, Phonecoin. Para eu poder colocar o Phonecoin à venda para os meus clientes, eu tenho que colocar na minha exchange, eu tenho que colocar na minha corretora. Então eu vou pegar aqui, eu vou entrar em contato contigo, tá? Eu vou falar, ó, gente, estou vendendo aqui o Phonecoin. Os meus clientes quiserem comprar e vender, negociar, vão poder fazer pela minha plataforma. Qual é um dos maiores problemas hoje, na minha concepção, nesse sentido? É a chamada deslistagem. Deslistagem é o seguinte, gente, a gente listou, a gente botou aqui para vocês negociarem. Vocês lembram do Phonecoin? Lembramos. Pois é, mas a gente descobriu que isso aqui é um golpe. A gente descobriu que o pessoal que estava por trás desse projeto só queria levantar fundos, só queria ganhar dinheiro e sumiu. Então a gente vai ter que agora deslistar, a gente vai ter que tirar. Isso já aconteceu muitas vezes, infelizmente, né, no ecossistema cripto, em algumas exchanges. E nós do mercado Bitcoin, nós só passamos por isso uma vez em toda a nossa história, que é desde 2013, que foi um caso no ecossistema muito conhecido, que foi o da Luna. Quem conhece sabe, foi um... Não vou entrar muito aqui no mérito, porque não vem ao caso, mas era uma stablecoin algorítmica que acabou não tendo uma liquidez necessária, tá? E a gente fez essa deslistagem. Então, assim, é uma equipe super bem qualificada e a gente tem esse receio de, vamos sempre entregar o melhor e afins, né? Mas aí entrei nessa equipe, voltando, e hoje... E aí comecei a fazer parte, cara, as minhas atribuições são essas, os caras estão confiando em mim. O Fabrício Tota me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, ele e o Lucas Pinsdorf também, que hoje é o meu chefe, que eu brinco, né? Que ele diz o seguinte, nunca se auto-sabote. Nunca se auto-sabote. Né? Ou seja, acredita no teu potencial, acredita no teu valor, acredita no que tu realmente vê futuro e, velho, se falarem A ou B, segue. Então, para finalizar, como é que o Igor entrou? O Igor entrou desde 2016 estudando, vendo essa criptoeconomia pelos livros, pela internet. Foi uma junção de vários fatores. E o Igor ia dar um pontapé no escuro, ia dar um tiro no escuro, como falam, né? Acabou surgindo essa oportunidade, que até hoje eu não sei como. Tá? Mas de repente por causa da tua conta no Instagram, será que não? Eu acho que sim. De repente. Eu acho que sim. Eu acho porque que... tem muitos caça-talentos, né? Eu acho que sim. Analisando. Pode eu ser, acho que né? Sim. Mas assim, tem muita gente boa. No ecossistema cripto, assim, tem muita gente boa. E eu acho que, claro, o encontro entre sorte e competência, né? Não é somente sorte, também não é somente competência. Tem que ter um pouquinho dos dois. Sim, é impossível. Um pouquinho dos dois, claro. Mas enfim, e aí entrei. E aí, Cláudia, quando eu vejo todos esses segmentos, né? Porque hoje nós temos NFTs, nós temos DeFi, que são as finanças descentralizadas. Nós temos os GameFi. GameFi, Cláudia, é basicamente tu jogar um jogo e ganhar por isso. É tu ser recompensado por isso. Então existem hoje jogos que teu filho ele já é mais velho, né? Mas digamos, se tivesse um filho de 10 anos, ele poderia jogar e ganhar dinheiro com isso. Existem segmentos que são os MoveFi, Move to Earn, que é pelo fato de tu estar se movimentando, praticar exercício, tu ganha dinheiro por isso. Existem segmentos de contratos inteligentes, existem segmentos de moedas estáveis, que a gente chama de stablecoins, e também existe o movimento de metaverso. E na minha opinião, né, e claro, eu sou agora um pouco suspeito, o metaverso é a tendência mais forte hoje em dia. Né? O metaverso ele tende a ser a nova internet daqui a pouco. Ele está caminhando para isso. E eu li esses dias uma frase que me chamou muita atenção, que ela diz o seguinte: não é a tendência que vai de encontro aos fatos, são os fatos que vão de encontro à tendência. Ou seja, o metaverso ele se popularizou sim quando o Mark Zuckerberg disse Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse conglomerado agora se chama Meta. Meta? Por que Meta? De metaverso. Popularizou. Claro. Mas o Mark Zuckerberg não fez isso dando um tiro no escuro. O Mark Zuckerberg já tinha um planejamento
já tinha uma estrutura diante do conceito e dos resultados e estudos que já vinham do metaverso, tá? Que o primeiro ponto assim do metaverso ele surge em 1962. 62, tá? E aí ele transforma. Então, novamente, os fatos indo de encontro à tendência e não a tendência aos fatos. Bem interessante. Bem legal de conhecer a tua história, como é que tu começou. Então, agora, vamos um pouquinho para as dicas a esses profissionais, né? Claro que o nosso canal, ele atende todos os tipos de empreendedores, né? Mas eu sei que o público, né, mais forte do nosso canal são peritos, advogados, né? E o pessoal tá muito preocupado. Acho que tu viu isso, né, no nosso quarto seminário, né? Sim. Inclusive nas perguntas lá no Coffee para ti. Então, os profissionais, eles estão assim, como que a gente vai se posicionar agora nesse metaverso? A gente já tem que buscar isso, a gente tem que esperar um pouquinho, porque todo profissional autônomo, né, vamos dizer assim, ele quer surfar na onda, né? Ele não quer simplesmente, depois que a onda passou, né, ele começar. Então, tu já acha que é o momento de ter essa movimentação, de começar a aplicar o metaverso nos seus escritórios? Queria que tu falasse um pouquinho, inclusive ganhar em Bitcoin, será que é, né? Então eu queria que tu desse essa tua experiência um pouquinho. Bom, Cláudia, eu acho, tá? Na verdade eu não acho. Na minha opinião, todo mundo, seja empreendedor, seja empregado, seja homem, seja mulher, everybody deveria já ter uma conexão com as carteiras, tá? Porque tecnicamente, com a Web 3.0, todo mundo tem. Todo mundo tem. Por quê? Eu vejo a Web 3.0 muito com o advento da tecnologia da inteligência artificial, tá? Para algumas pessoas, por exemplo, existem algumas plataformas que não são Web 3.0. E eu entendo essas pessoas se a gente for fazer uma análise minuciosa, tá? Por exemplo, Spotify. Spotify, ele não é uma plataforma da Web 3.0 porque ele não tem, por exemplo, a recompensa para a pessoa que está ouvindo música. Algumas pessoas podem achar estranho isso. Pô, peraí, eu vou ouvir música e vou ganhar dinheiro por ouvir música? Sim, isso já existe. Tá? Isso não é futuro, isso já existe. Existem alguns aplicativos, algumas plataformas que permitem isso. Mas o Spotify ele tem uma coisa chamada inteligência artificial, o algoritmo. Não é por acaso que tu ouve a música A e ele vai te indicar a música B, que tu vai falar, nossa, adorei, nem conhecia. Sim, isso é inteligência artificial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que nós já tenhamos essa convivência indireta, né, e algumas pessoas talvez não aceitem, por exemplo, a Siri não existe. A Siri não é uma pessoa pequena que está dentro de um equipamento. Ela é uma inteligência artificial. Uhum. Por mais que nós já tenhamos essa convivência rotineira, eu acho que o contato com as carteiras, com as chamadas wallets, ela é primordial. Por quê? Porque não tem como tu estar na Web 3.0 sem ter carteira. Tá? Eu vou falar o termo wallet porque estou mais acostumado. Uhum. Mas não tem. As wallets são tu. Assim, a grosso modo. As wallets nada mais são do que teus dados. Qual é assim, para dar uma noção da importância das wallets. A gente não está passando por isso, graças a Deus, mas vamos supor o pessoal da Ucrânia, que está em guerra com o pessoal da Rússia. O pessoal da Ucrânia, quando foi declarada a guerra, chegaram nos bancos e falaram, gente, olha só, lembra o meu dinheiro que eu deixei aí contigo? Eu preciso. Eu preciso porque foi declarado guerra, a minha família tá com fome, a gente tá com pouca comida, ou a gente quer fugir do país e a gente não tem o dinheiro necessário. Então, o meu dinheiro que eu deixei aí contigo, eu preciso. Os bancos olharam e falaram, olha, se a gente fizer isso com todo mundo, a gente vai quebrar. E a gente prefere que, primeiro, você passe necessidade do que eu quebre, ou nós viemos a quebrar.
Então, o fato é, no final do dia, por mais que o dinheiro fosse daquelas pessoas, elas não tinham acesso a ele. A propriedade é do Igor. A posse está com o banco da Cláudia. Se o banco Cláudia não passar para o Igor, consequentemente, de nada adianta o Igor ser dono num cenário de guerra. Se a gente sair do cenário Ucrânia e Rússia, a gente for para um cenário, por exemplo, Venezuela, né? E aqui eu não quero entrar em questões políticas, mas em questões de fato, né? O dinheiro na Venezuela vale muito pouco. Houve uma desvalorização, uma chamada hiperinflação, tá? Então, o que tu conseguia antes comprar com uma quantidade de dinheiro, hoje tu precisa talvez 10 vezes mais para comprar a mesma coisa. Novamente, sair do país, comprar alimentos, viver lá, torna-se algo mais difícil, complicado. Sim. Tá, Igor, mas eu não tô entendendo. Tu tá falando da Ucrânia, da Rússia, da Venezuela e as wallets. As wallets é o seguinte, gente. As wallets são as carteiras. Então, quando eu compro Bitcoin, quando eu compro Ethereum, que é a segunda moeda com maior valor de mercado, que fala market cap, elas vão ficar na minha wallet. Ou elas podem ficar numa exchange. Tá? Uhum. Qual é a diferença de se ela ficar numa exchange ou se ela ficar numa wallet? É a mesma situação do banco. Vamos supor, eu comprei um Bitcoin e eu deixei ele na exchange. Eu tenho R$1.000, eles estão no banco. No final do dia, de quem é o Bitcoin? É do Igor. De quem são os R$1.000? Do Igor. Mas onde é que eles estão? Ah, está na exchange, ele está no banco. Então, novamente, quem está com a posse é a exchange, é o banco. Mas o proprietário é o Igor. Se o Igor solicitar para tirar a liquidez e a exchange e o banco falar, não, a gente não vai dar. O que adianta? Nada. Agora, se eu tenho os R$1.000 em casa, debaixo do colchão, dentro do armário, enfim, eu sou o proprietário e o possuidor. Então, eu posso pegar e fazer o que eu quiser. Isso se aplica às wallets. Se eu tenho meu Bitcoin na minha wallet, na minha carteira, eu posso viajar para qualquer lugar do mundo que ela está na minha carteira. E novamente, mais uma vez, o Bitcoin, ele tem um valor no Brasil, não necessariamente ele vai ter o mesmo valor no Japão, mas não vai ser um valor tão discrepante. Existe uma coisa chamada arbitragem, só abrindo um parênteses, que é o seguinte, Cláudio. Eu compro, vamos supor que aqui meu celular seja Exchange A e aqui é Exchange B, por exemplo. O Bitcoin aqui custa R$100.200 e aqui ele está sendo negociado por R$100.500. Ou seja, tem uma diferença de R$300. O que as pessoas fazem? Elas compram aqui e vendem aqui. Uhum. Pô, cada um que eu vender eu vou ganhar R$300. Sim. Então eu vou comprar 100.200 e vou vender a 100.500. Só que a diferença de valor não é tão discrepante, tá? Mas enfim, voltando para as wallets, fechando parênteses. As wallets permitem que tu tenhas maior autonomia e independência. Para fazer isso, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com ele e eu vou para onde eu quiser. Só que não só isso. As wallets também permitem que tu efetue pagamento e receba pagamento. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai estar no metaverso vai utilizar o wallet. Entendi. Então não tem daqui a 2, 3, 4 anos tu estar no metaverso e falar assim, tá, mas eu vou te pagar no Pix. É que nem a gente fala assim, tá, mas depois eu te passo um cheque. Não, né, cara? Faz um Pix. O cara, não, cara, me transfere para meu wallet, tá aqui meu endereço. O endereço é meio que uma chave aleatória do Pix. E novamente, daí a gente entra na blockchain. A gente consegue ver essa transação. Uhum. O Igor mandando para a Cláudia recebendo do Igor, tudo mediante endereços. Então... E daí, quando tu fala de blockchain, a gente tem super segurança, né? A gente tem uma super segurança, tanto no sentido de publicidade, todo mundo tem acesso às informações, quanto também nessa, né? Desde que, e aí é uma coisa subjetiva, uma opinião minha, seja descentralizado. Blockchain centralizada, não acho bacana. A gente teve um episódio, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, que uma blockchain centralizada sofreu um hackeamento, o 5º maior hackeamento da história do ecossistema cripto, tá? $600 milhões, e ela foi bloqueada durante algumas horas, mas ela foi bloqueada. O que é bloquear uma blockchain? Tu não faz nada.
nenhuma informação de transferência de quem recebe, de quem envia, é feito. Então é tipo assim, cara, o sistema do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa parou. Então nenhum Pix, nenhum dinheiro vai sair e entrar naquele banco, naquela instituição. Então isso é quando tu bloqueia a blockchain. Então assim, qual é o primeiro passo, né, na minha opinião? Ter um contato com o wallet. Como é que tu faz isso? Isso, como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Existem 3 tipos de carteiras, tá? A quente, a fria e a morna. Como se fosse água de chuveiro mesmo. Mas vamos se ater aos 2 principais. São as carteiras quentes e as carteiras frias. Por que elas têm essa nomenclatura? A carteira quente, Cláudia, ela é um extensor do navegador. Então vamos assim, quando tu abre o Google Chrome, ali em cima tem alguns extensores que tu habilita. Por exemplo, eu tinha habilitado o Melius. Lembra do Melius que te dava cashback? Lembro. Então, tu habilita ali no extensor e aí quando tu entra num site, na Amazon, na Americanas, no Submarino, e tem compatibilidade com o Melius, ele avisa, esse produto, quer comprar esse copo? Esse copo aqui tem cashback. Automaticamente faz isso, porque ele é um extensor, ele está em cima do Google Chrome, automático. A carteira quente nada mais é do que um extensor de navegador. Então, quando tu baixa uma carteira quente, minha indicação para conhecer, MetaMask. Meta de metaverso, M-E-T-A, Mask, M-A-S-K, MetaMask tudo junto. A MetaMask ela é uma carteira quente, tá? Uma das principais carteiras quentes que existem no mercado. Quando tu tiveres uma carteira quente, tu vai entender melhor como é que funciona no sentido de rede. Porque e aí é um detalhe muito importante, Cláudia. Tudo depende da rede que tu vai utilizar. Então, por exemplo, vamos fazer uma transação aqui. Eu quero a prestação de serviço de perícia. Tá. E tu vai me falar o seguinte, tá, Igor, eu vou cobrar um número, sei lá, vou cobrar 10 bitcoins. Exemplo, tá? Tá, legal. Eu tenho aqui meus bitcoins que eu vou transferir para ti. Só que a gente tem, vamos supor que isso aqui seja o Bitcoin, meu celular, e a gente tem duas redes. A gente tem a rede A e a rede B, tá? O que vai mudar entre essas redes, basicamente, é o custo chamado gas free, que é taxa de gás, tá? Umas redes têm umas taxas maiores, outra tem umas taxas menores, e o tempo que a transação vai demorar para ser feita. Tem transações que demoram alguns minutos, em outras alguns segundos. Bom, o ponto aqui é o seguinte, Cláudia. Eu não posso transferir esses 10 bitcoins por essa rede aqui, pela rede A, se a tua wallet não aceita a rede A. Tem isso também. Então, eu tenho que mandar o Bitcoin para ti por uma rede que tu tenhas, digamos que, compatibilidade. Se eu vejo que a rede B tu aceita e eu também, eu vou mandar para cá meus bitcoins, no final do dia os bitcoins são teus, estão aí, legal. Se eu acabo mandando pela rede A, eu vou mandar para cá, isso aqui vai para cá, mas nunca vai chegar em ti. Porque isso aqui vai ficar no famoso limbo. Sim. E não tem estorno. Então assim, não tem estorno. Não tem estorno. Não tem. E eu conheço pessoas que já perderam altas quantidades financeiras por isso, tá? Mas nada melhor do que a prática para tu te entender. Ah, sim. Tá? Então, o que eu diria é o seguinte. Baixar uma carteira quente, uma wallet, uma MetaMask, e utilizá-la para entender. Cara, transfere R$100, né? Faz uma conta numa exchange, no mercado Bitcoin, por exemplo, compra lá os seus Ethereums, que é o mais fácil de se entender, compra R$100 em Ethereums, existem vídeos tutoriais no YouTube, enfim, vê como é que tu transfere da exchange para tua carteira, como se fosse fazer um famoso antigo TED, né, um Pix. Como é que tu vai transferir de um lugar para o outro? Tu vai ver, eu tenho que botar aqui um endereço, pá. Tu comprou R$100, transfere 20. Para ver se vai chegar. Chegou. Bom, tu já entendeu como é que faz a transferência. Transfere o restante. Tu vai ver que se tu botou 100 e vai transferir tudo em duas
oportunidades, cara, no final do dia, pelas taxas de gás, tu vai ter menos que R$100. Tu vai ter R$80. Manda de volta. Agora tá na tua carteira, manda de volta pra exchange. Pra tu aprender. Aqueles R$100 é pra te aprender. É o valor que tu tem pra aprender. Pra depois tu não perder 10 mil. Entendeu? Legal, entendi. Bom, agora tu entendeu como é que funciona de mandar da exchange pra wallet e da wallet pra exchange. Legal. Como é que eu faço pra receber? Nesse caso, você pode pegar o teu marido, criar pra ele, uma carteira pra ele. Faz a mesma coisa pra ele e faz o seguinte: bom, agora tu manda pra minha carteira. E depois tu manda pra carteira pra ele, da tua carteira pra ele. E vê se chega. São pessoas que tu confia, enfim. Sim. Legal. Tu aprendeu a usar de forma muito básica uma carteira quente. A carteira quente tem outras finalidades. Vai aprender com o tempo. Só que é muito melhor tu aprender usando R$100 do que depois tu falar assim: eu vou transferir 10 mil. Sim. Tu perder 10 mil. E as carteiras frias, Cláudio, o que elas são? As carteiras frias são carteiras que não estão na internet. Como eu te disse, a carteira quente ela é um extensor da internet. Então, por ela ser um extensor, eu não posso pegar ela. Isso aqui é uma carteira quente. Não, ela tá lá. Ela não existe fisicamente, que nem o Bitcoin. A carteira fria não. A carteira fria ela é um dispositivo físico. E por ser um dispositivo físico, ela está fora da internet. Então, ela é muito mais segura do que uma carteira quente. Eu sou um hacker. Eu tenho equipamento que está 100% do tempo dentro da internet, eu tenho equipamento que não está na internet. O que é mais fácil hackear? O que está na internet. Tá, Igor, mas a carteira fria nunca vai estar na internet? Vai. Quando tu fizeres uma transferência, tu vai ter que conectá-la na internet. Mas tu vai conectá-la por 5 minutos, talvez. O que é mais fácil hackear? Uma coisa que está 24 horas na internet, uma coisa que está 5 minutos. Sim. Então, no ecossistema cripto a gente diz o seguinte, Cláudio. Na carteira fria está o teu dinheiro de investimentos. Está o teu dinheiro da famosa aposentadoria. Entendi. E na carteira quente está o teu dinheiro para negociações. Então, eu vi ali que eu quero investir 10 mil reais. Eu tenho 10 mil reais em... A gente fala em BRL. BRL é real brasileiro, tá? Tenho 10 mil reais em BRL, em real brasileiro. E eu quero comprar 10 mil reais em Ethereum. E eu acho que o Ethereum vai cair. O Bitcoin vai cair. Quando ele cair, eu vou comprar. Tá na tua carteira quente ali. Pum, comprou. Legal. Comprou ali, transferiu pra carteira quente. Vou querer comprar alguns NFTs. Vou querer comprar um terreno no metaverso. Por que tu vai transferir pra carteira fria? Só se for um valor muito alto, né? Mas por que fazer isso? Já deixa aqui, porque, pensa comigo, tudo tem a chamada taxa de gás. Eu tenho dinheiro na minha carteira quente e eu vou querer comprar um NFT. Se eu mandar para minha carteira fria, eu vou ter que depois mandar para minha carteira quente de novo. Então, pago uma vez, vou pagar duas para depois pagar o NFT. Vou pagar 3. 3 vezes. Enquanto eu podia pagar uma só, daqui para cá. E se realmente é o teu valor que tu tem ali para fazer as negociações, né? Então, primeiro passo, carteira. Primeiro passo, carteira. Ter contato com uma carteira. Segundo passo, tá? Saber o que a pessoa quer. O metaverso, Cláudia, ele não tem uma coisa chamada interoperabilidade. Tá? De forma mais prática. A internet, tá? Até 1990, ela tinha em torno de 60 mil BBS. Eu não peguei essa época. Mas o que eu estudei de BBS era como se fosse uma intranet. Tá? O que é isso? Somente as pessoas da mesma instituição poderiam conversar umas com as outras. Então é o seguinte. Vamos supor que eu trabalhava na empresa A e tu na empresa B. Por mais que eu tivesse internet na empresa A, eu não podia te mandar nenhum e-mail, não podia conversar contigo, nada. Eu só podia conversar com o pessoal da minha empresa, da empresa A. E tu a mesma coisa. Em 1991, foi criado o chamado World Wide Web, ou mais conhecido como WWW, pela linguagem HTML. O impacto disso, de forma prática, foi o seguinte.
a internet se tornou interoperável. Então as pessoas agora podiam conversar uma com as outras, independentemente de onde estivessem, em qualquer lugar. Em qualquer lugar no sentido, eu da empresa A podia conversar contigo na empresa B. Eu podia sair do YouTube, entrar no Wikipedia, sair do Wikipedia para o Google e fazer isso e fazer todo esse tour. E isso fez a internet ser o que ela é hoje. Essa liberdade, essa possibilidade de fazer o seguinte, cara, faça o que você quiser, vá para onde você quiser, né? Isso não tem no metaverso. No metaverso nós temos 3 metaversos diferentes, e são muito mais. Eu não tenho como mandar uma jaqueta do metaverso A para o metaverso B. A jaqueta ela está presa no metaverso A. A minha casa está presa no metaverso B. E o meu carro está preso no metaverso C. A maior barreira, na minha opinião, Cláudio, que a gente enfrenta é justamente essa. A interoperabilidade entre os metaversos. A gente poder mandar o meu carro do metaverso C pro B ou pro A e a minha jaqueta também pro B ou pro C e assim por diante. Por que eu tô falando isso? Por não existir interoperabilidade, tu tens que estar ciente do que tu vai encontrar em cada metaverso. Eu quero atingir o meu público desse nicho. Bom, o que eles procuram? Eles procuram isso. Agora tu tem que procurar um metaverso que consiga te oferecer essas ferramentas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para ver se eu tô começando a entender sobre o metaverso, tá? Se for bobo, tu pega e me interrompe. Nenhuma pergunta é. Tá. Assim, vou dar um exemplo que eu acho, da minha opinião, que é o mais mega, assim. O metaverso da empresa Meta, o Facebook, tá? Então vamos supor assim, eu penso, né, que o dono do Facebook, o que ele quer com a empresa Meta, né? Ter o seu metaverso do Facebook, tá? Aí empresas pagarem taxas para ele, para ter cada empresa de metaverso. Vamos supor, dando um exemplo mais prático, né? A empresa do Igor está lá dentro da Meta, a empresa da Cláudia está dentro da Meta, né? As lojas Renner está dentro da Meta. Aí, por exemplo, a Cláudia quer comprar uma jaqueta nas lojas Renner, que tu comentou que eu não consigo passar a jaqueta para o outro ambiente, né? Claro que eu sei que isso ainda não existe, né? Mas eu tô já indo para um futurama. O que não existe? Essa parte de todas estarem assim, se... Isso já existe. Vai, segue. Pera lá, vamos com calma, vai. Não, eu penso que não existe ainda, tipo, ter essas várias empresas conseguindo fazer essa parte negocial, assim, entendeu? Tá. É meio confuso, né? Não, essa tua pergunta, ela me abre um leque de um monte de coisa pra falar muitas coisas, mas vamos lá. Primeira coisa, existem muitas coisas que a gente não faz nem ideia. Vou te dizer uma delas, por exemplo. Hoje, tá, existe uma empresa chamada Zepeto. Zepeto. Já ouviu falar? Não. Ela vale mais de $1 bilhão. Nossa. $1 bilhão, tá? Ela é uma empresa exclusiva do metaverso. Ela faz roupas não necessariamente de marcas, mas assim, roupas finas para o metaverso. Ela vale mais de $1 bilhão. Ela não gasta um centímetro, 1 milímetro de fio físico. Sim. Existem já outras marcas como Entendi, Gucci. porque ela já foi confeccionada no metaverso para isso. Gucci, Entendi. Dior, Balenciaga, que já estão no metaverso e vendem roupas por preços para algumas pessoas absurdo, que quem vai usar é o avatar. Inclusive, para algumas pessoas, Cláudia, diga-se de passagem, daqui a alguns anos nós teremos um guarda-roupa simples, com algumas roupas, e um leque infinito no metaverso para os nossos avatares, né? Esse é um nicho que a gente poderia explorar mais, mas vamos lá, outro ponto que tu me traz com a tua pergunta, né? Lojas. Mês passado, a Americanas lançou a loja, sua loja própria no metaverso, né? O que isso impacta de forma prática? Eu tenho muito mais contato, muito mais proximidade com a loja. Eu posso caminhar na loja, que nem o Walmart fez, né? E justamente no dia em que a Americanas lançou a sua loja no metaverso, eu fui dar aula e um aluno meu me perguntou: por que eu vou comprar uma coisa no metaverso se eu posso comprar no site? Eu falei, tua pergunta é fantástica. É muito boa.
E eu arrisco dizer que 20 anos atrás uma pessoa faria a mesma pergunta que tu, mas com algumas palavras diferentes no seguinte sentido. Por que eu vou comprar no site se eu posso comprar na loja física e sair com o material na hora? Levaram 20 anos pra gente entender que no site a gente tem maior escalabilidade, maior custo-benefício, maior vantagem, enfim. Daqui a talvez 5 anos, não necessariamente 20, a gente vai olhar e falar assim, ó, cara, por que tu comprou no site e não no metaverso? Sim. Por que eu vou ter que sair do metaverso onde eu estou, que eu tenho muito mais experiência de usuário, para ir pro site? Bom, eu mesmo, Cláudio, já comprei um tênis da Nike no metaverso que eu coloquei no meu pé, encaixou e chegou na minha casa e tá tudo certo. E eu nunca tinha comprado nenhum tênis, sapato, chinelo, nada no site, porque eu tinha medo de, eu uso 43, aí eu vou comprar uma coisa 43, vai vir 44, vai vir 42. Não dá, tem que ser o tamanho certo. Nunca tinha comprado. Comprei no metaverso, deu certo. Então isso já existe, tá? Terceiro ponto que me traz. Pelo que eu entendi, se eu estiver enganado, por favor me corrija. Ele vai cobrar um aluguel ou um royalty por estar no metaverso. Isso. Por que ele cobraria em dinheiro? Essa é a minha pergunta pra ti. Entendi. Hoje a gente não paga pra usar Instagram, nem o Facebook, muito menos o WhatsApp. O que o Zuckerberg, e eu chamo ele carinhosamente de Marquinhos, o que o Marquinhos quer no final do dia são uma coisa chamada dados. Porque sim. dados valem muito mais que dinheiro. Claro. Não são barras de ouro, né? Mas dados é a nova moeda. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para o teu público advogado. Dados. LGPD. Desbruça, velho. Eu nunca li a LGPD. E arrisco fazer aqui um desafio. Encontrar a expressão NFT na LGPD. Não tem mesmo. E precisava. Sabe por quê? Porque tudo que precisa é o que vai faltar amanhã. Amanhã vai faltar. Eu comprei um NFT, Cláudia, que ele me dá alguns direitos. Entre eles, tinha um voucher antigamente chamado Best Gourmet. Eram vários vouchers que eu ia em alguns restaurantes e aí eu acabava ganhando um prato igual ou inferior àquele. Esse NFT, uma das vantagens que ele me permite é justamente eu ter uma assinatura vitalícia desse voucher. A assinatura custa R$300 no ano. Eu não vou pagar, porque eu tenho um NFT. Então, quando eu vou no Outback, no Paris 6, no Coco Bambu, eu peço uma pizza da Domino's, sei lá, eu vou ganhar um prato igual ou inferior àquele. Porque eu sou o detentor do NFT. Eu tenho descontos e vantagens e benefícios nas principais festas de São Paulo e Rio de Janeiro. Porque eu tenho NFT. Mas nem toda coleção NFTs te acaba fornecendo ou te gerando os mesmos direitos. Por exemplo, tem uma coleção chamada Toxic Skulls, né? Seriam esqueletos tóxicos. Ela te permite com que tu tenhas a propriedade da imagem virtual, né? Do NFT em si. Então, se eu quiser aqui na Laranja Maranguelo botar como mascote um Toxic Skull que tu comprou, tu, Cláudia, proprietária, comprou. Vai ser o meu novo mascote. Tu tens esse direito. Mas e se eu utilizá-lo de maneira indevida sem a tua autorização e abrir uma lanchonete, eu posso? Não. Vai me processar? Vou te processar. Baseado no quê? Em qual fundamento? Porque tu tinha comentado que é terra de ninguém lá. Exatamente. Mas aí, então, vai ter uma boa análise aí do jurídico, né? Vai ter um campo que é tudo novo, né? Cláudia, Igor, acredito que os NFTs, eles têm um segmento muito forte, num futuro não muito distante, que as empresas terão seus próprios NFTs. Porque a gente pega os meta-channel, exclusividade, cliente no centro, e a gente fala assim, olha só, a minha empresa lançou o seu NFT. Quer comprar? Eu vou levantar fundos com a venda de NFTs e eu vou gerar benefícios e exclusividades para aquele cliente. Então eu vou te dar descontos no meu serviço, eu vou te dar vantagens no meu serviço e consequentemente no final do dia eu tenho um cliente satisfeito, um cliente que não vai se preocupar, um cliente que vai ter exclusividade e eu estarei também conseguindo ter uma base mais consolidada. Mas novamente eu entro no ponto. Quem vai tutelar sobre os NFTs? Veja que a gente nem falou de metaverso ainda. A gente está em NFT. A gente nem falou de DeFi ainda. A gente está em NFT. Então, sim, o ecossistema cripto,
de Web 3.0, novamente, eu nunca li a LGPD, tá? Posso estar falando uma grande besteira e peço desculpas se for o caso. Mas vai ter que andar, não necessariamente de mão dada, mas de olho no ecossistema cripto. Porque essa é a tendência. Sim. Essa é a tendência. Eu acho que a própria, não digo modificação, mas alterações, né, que vão vir, com certeza. Vai ter isso na LGPD, não tem dúvida. A última que eu li, né, que é a única, na verdade, eu também não vi sobre NFT, tá? Então, acredito, mas eu já nem sei se já não teve alguma alteração. Aí também não tenho conhecimento, mas eu acredito que ainda não. Mas eu acho que é o futuro, né? Bom, e para nós terminarmos, né? Tem muito papo, né? Tem muito papo. Ai, que judiaria. Mas, para ficar uma outra dica, assim, pelo que tu falasse, a gente vai ter que ter um avatar, né? Sim. Tá. E qual é o profissional que a gente procura para a gente fazer um avatar? Né? Porque a gente vai ter esse avatar, ou se a gente quiser fazer o metaverso do nosso escritório, nós vamos ter que ter nosso avatar, ou se a gente quiser entrar no metaverso das outras pessoas, nós vamos ter que ter o nosso avatar também, né? Então, seria o pessoal do marketing digital? Como é que a gente poderia dar o pontapé inicial para isso? Bom, vamos lá. Como eu comentei anteriormente, nós não temos a interoperabilidade com o metaverso. Então, isso quer dizer que os metaversos atualmente, né, eles são independentes. E atualmente eu me refiro à data de hoje. Sim. Isso quer dizer que existirão diferentes avatares da mesma pessoa. E um assunto que a gente poderia entrar aqui, também a gente passaria um bom momento conversando, o meu avatar tem que ser parecido comigo? O que seria a falsidade ideológica no metaverso? Até onde ela vai? E se eu quiser ser um robô? Ou se eu sempre sonhei em ser um policial, eu nunca consegui. Mas no metaverso eu posso. Mas eu sempre quis ser um policial de dar carteiraço. E eu vou dar carteiraço no metaverso. A gente poderia entrar nisso. Mas como os metaversos são independentes, então a tendência é que nós tenhamos diferentes avatares. E a gente pode ter um avatar que a gente diz, né, um gêmeo virtual. Ou seja, o avatar que é muito parecido comigo no metaverso A. E, por outro lado, eu quero ter um avatar totalmente diferente de mim no metaverso B. Tá? Como é que tu entra no metaverso hoje? Hoje existem duas formas básicas de entrar no metaverso. Tu pode entrar conectando a tua wallet, que a gente comentou aqui da wallet, ou tu pode entrar na condição, na modalidade de convidado, que é basicamente tu não entrar com uma wallet, né? A diferença no final do dia é que entrando com a tua wallet tem muito mais experiência, entrando como convidado tens uma experiência muito mais limitada. Como é que cria o avatar? Geralmente as plataformas The Sandbox, Decentraland, Blocktopia, elas conseguem te fornecer mecanismos básicos para te criar o teu avatar na hora. É que nem tu criar uma conta no Instagram ou no Facebook. Mas ao invés de tu criar conta em si, tu cria o avatar. Porque o avatar vai ser a tua forma de entrar lá, entendeu? Então, criar o avatar não é algo complicado, que na minha opinião, seja necessário o trabalho de um terceiro. Entendi. Tá? Diferentemente de uma estrutura. Eu quero criar o meu escritório, eu quero criar o meu lugar. Existem metaversos que os ambientes são públicos. Então, tu pode criar um escritório nesse metaverso e qualquer pessoa acessar. Em contrapartida, existem outros metaversos que eles fornecem, eles te propiciam uma experiência privada. Então, eu quero construir meu escritório, só quem vai entrar aqui é quem tem acesso. Como se fosse uma sala fechada do Zoom, né? Eu vou mandar a senha, só vai entrar quem botar aqui a senha. Ok. E aí, como é que tu vai fazer essa estrutura? Aí sim, tu vai precisar de um profissional que tenha capacidade, competência, quesito técnico para fazer ali a estrutura que tu bem desejares, né? E aí, claro, o que ela vai ter como experiência. Por exemplo, tu faz aqui algo na tua sala e eu quero que o meu cliente ele tenha acesso à minha sala. Bom, ele vai chegar aqui, ele vai ver a tua sala da forma que ela está. Esse é teu intuito? Dá para ir além? Dá, ele pode ter uma interação. Ele pode tocar na mesa onde é gravado o podcast e assistir os podcasts anteriores. Ou ainda os podcasts que estão por vir. Na tua estante com livros, ele pode clicar em algumas divisões e ter acesso aos cursos que vocês propiciam, fornecem. Curso tal, curso tal, Y, Z, enfim. Então,
eu quero ir além. Sempre é possível. O slogan da realidade física onde nós vivemos é: seja tudo que você puder ser. Porque nós somos limitados aqui. Limitados. A gente não consegue voar, por exemplo. E veja bem, nós somos pessoas que temos todos os membros, capacidade motora, intelectual, estamos muito bem. No metaverso, seja tudo que você quiser ser. Porque não existem limites lá. Então, o meu ponto, a minha dica, a minha sugestão é: no primeiro momento, tenha contato com uma wallet, aprenda a mexer numa wallet, entenda quais serão os teus passos, os teus objetivos dentro do metaverso. No metaverso não existe fronteira, não existe, tá? Não existe, país tal, não, todo mundo tá junto. Da mesma forma que ainda não existe uma regulamentação, tá? Isso para algumas pessoas é bom, para outras é ruim, enfim. E a partir dessas respostas, aí tu diz assim, eu acho que eu preciso de um metaverso que consiga me fornecer isso. E aí tu vai atrás. Perfeito. Então tá, Igor. Te agradecer mais uma vez. Eu sei que tinha muita coisa ainda pra gente conversar, né? Mas vai vir próximos aí pra gente bater um papo, porque quero te agradecer mais uma vez. Tenho certeza que o público amou e deve ter ficado com um gostinho de quero mais, né? Espero. Com certeza, mas a gente vai ter Igor aí, de repente, para cursos, né? Palestras, vai vir muita coisa por aí, coisas muito boas. Então tá, pessoal. Então agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like para nós. Então até mais, um Time to Talk. Tchau, tchau.